convidar agora, né, para estar com vocês, que é o nosso parceiro no projeto, que é o Cláudio Rodrigues, que é o editor do Globo News Literatura. Cláudio, por favor. Olá, boa noite. Muito obrigado. Eu já estava até... É aqui que eu sento? Aqui? Ah? Desse lado? Aqui. Já estava até preparando uns poemas para ir dizendo aqui para você. Enquanto o Mussa não chegava, foi justamente na hora ele chegou aqui. Eu vou dizer então só um poema, tá? Para não perder o gosto. Um poema chamado Escreva Sua História. É de um livro de 1992. Escreva sua história na areia da praia, para que as ondas a levem através dos 7 mares, até tornar-se lenda na boca de estrelas cadentes. Conte sua história ao vento, cante-a nos bares para os rudes marujos, aqueles cujos olhos são faróis sujos, sem brilho. Escreva no asfalto, com sangue, grite bem alto a sua história, antes que ela seja varrida na manhã seguinte pelos garis. Abra o peito na direção dos canhões, derrube os muros de Berlim, destrua as catedrais de Paris. Defenda sua palavra, a vida não vale nada se você não tem uma boa história para contar. Então, falar em contar a história, um grande contador de história aqui, Alberto Mussa. Eu tive o maior trabalho de escrever uma introdução, vou falar minha introdução aqui. Cada escritor cria seu próprio método de trabalho a partir da projeção que faz para a sua obra. Clarice Lispector, por exemplo, se guiava pela intuição, nunca sabia onde seus personagens iriam chegar. Tem quem anote todos os passos dos personagens antes de escrever a história. Alguns até desenham, fazem mapas astrais. O nosso convidado de hoje chega a verificar detalhes como datas e dias da semana para tornar ainda mais verossímil uma trama passada há séculos. Recebam com aplausos, por favor, o escritor Alberto Mussa. Bem-vindo aqui ao Encontro com Territórios, Alberto. Bom, vocês devem ter Obrigado, boa noite. Desculpa. Vocês devem ter ouvido falar aí da Hipótese Humana, que é o livro que vai ser distribuído depois, conversado, vai ter autógrafos para quem pegou 100 e tal. Mas é importante saber que esse livro faz parte de um compêndio mítico sobre o Rio de Janeiro. São 5 romances. Esse é o 4º romance. O 5º acabou de sair. Então a gente vai falar sobre esses 5 romances, né? Falar um pouco de cada um também, sobre os 5 romances. Agora, vou dizer os nomes dos romances, tá? Começou com O Trono da Rainha Ginga, aí depois veio O Senhor do Lado Esquerdo, A Primeira História do Mundo, A Hipótese Humana e, finalmente, A Biblioteca Elementar, que é esse último que saiu agora. Eu queria saber de você, como é que se sentiu depois dessa travessia toda? Um tanto aliviado ou querendo mais? Bom, boa noite. Bom estar aqui, estou muito honrado, muito feliz. O sentimento foi contraditório, porque ao mesmo tempo que eu fiquei aliviado, eu terminei um projeto que era muito ambicioso, né? Esses 5 livros, a gente nunca sabe, a vida tem tantos descaminhos, tantas coisas, eu não sabia se eu ia conseguir manter, digamos assim, a mesma pegada, né? Para produzir os 5. Mas eu dei sorte, então eu me senti muito aliviado do trabalho ter sido concluído, mas ao mesmo tempo uma certa saudade do assunto, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que apaixona a gente. Quando você mergulha na história da cidade, e a gente tem sorte, né, do Rio de Janeiro ser particularmente uma cidade que é talvez a mais bem estudada pelos historiadores, é a cidade que mais chamou a atenção. Então existe uma quantidade enorme de produção de história sobre o Rio de Janeiro, gente que escreveu desde o Rio de Janeiro, começando lá no século XVI, e até todo o século XX. Então o Rio de Janeiro é uma cidade muito estudada. Então, uma coisa que é importante dizer é que esses romances se passam todos em séculos passados, né? Exatamente. Eu escrevi o primeiro livro, que é esse, O Trono da Rainha Ginga. Eu não tinha ainda a ideia de fazer os 5.
foi foi o meu primeiro romance, na verdade. Então, na realidade, eu publiquei em 1999. Né? Já estou chegando, já fiz 20 anos de carreira. Né? Então eu publiquei esse livro logo no início, eu era ainda um estreante praticamente, foi o primeiro da série. E inspirado na figura histórica da Rainha Ginga, que foi uma rainha angolana, que teve uma série de questões muito interessantes com os portugueses. Ela enfrentou, né, a administração colonial portuguesa, resistiu à penetração dos portugueses em Angola. E eu, baseado nessa personagem, eu criei uma história policial. Porque esses romances são todos policiais, né? Existe sempre um crime, existe uma solução, né? Que a leitura do livro segue esse padrão. Mas aí a ideia, e essa história é uma história de uma irmandade secreta de escravos no Rio de Janeiro, que se passa no século XVII, 1626, inspirado em uma filosofia que eu inventei ou deduzi para a Rainha Ginga. Né? E aí, depois que eu terminei o livro, eu tive a ideia de completar uma espécie de painel da história do Rio de Janeiro, que aí eu já estava, né? Nasci no Rio, vivo no Rio, vivi a minha vida inteira aqui. Foi a partir da Rainha Ginga que você eu tive a ideia, exatamente. Só que eu demorei depois a retomar. Eu demorei praticamente 12 anos, né? Aí o Senhor do Etiqueto veio em 2011. Então, nesse período você ficou escrevendo outros... Escrevi outros, exatamente, outros romances. E anotando coisas... Fiz uma série de coisas, produção de poesia árabe, fiz reconstrução de mitologia dos tupinambás do Rio de Janeiro, fiz uma série de coisas. Outros romances, de Café, Movimento Pendular. E retomei. Eu tinha me esquecido E eu, vendo uma entrevista muito antiga que eu tinha dado em 1999, é que eu me lembrei que eu tinha tido essa ideia, depois do livro, de fazer o projeto. E aí retomei, aquilo me salvou, porque eu estava sem inspiração nenhuma, então foi uma boa que eu continuei. E aí fiz os 4 que faltavam, de uma tacada só, né? De 2011 até agora. Mas aí você planejou esses 4 livros? Planejei. Eu sou um cara bem planejador. Aquilo que você falou, eu faço um mapa da cidade, eu tenho os mapas da cidade, eu acabei colecionando os mapas do Rio de Janeiro desde o século XVI, então eu faço um mapa, eu faço uma fichinha com os personagens, o nome de cada um, quando nasceu, quando morreu, quem é o pai, quem é a mãe, como vive, qual a profissão, eu tenho tudo catalogadinho. E aí eu pego uma espécie de caderno e vou fazendo o que eu vou dizer no primeiro capítulo, o que eu vou dizer no segundo, vou fazendo um roteiro. Claro caneta, né? É claro que muda às vezes, mas, em geral, aquela estrutura fica levada, né? Mas eu acho interessante, assim, você planeja um livro, né? E você planejou logo 4 de uma vez ou foi planejando por um? Fui planejando aos poucos. Quando eu cheguei, por exemplo, já no Hipótese Humana, que vai ser distribuído, eu já estava com o planejamento da Biblioteca Elementar praticamente todo pronto. Então, por isso que ele saiu no ano seguinte. Eu já não gastei tempo para fazer leituras. Eu já tinha o conhecimento da história da cidade, eu só estudei algumas coisas relativas à aquisição, mas foi muito mais rápido. Então, assim, a verdade o processo foi sendo acelerado à medida que eu ia juntando informação, né, da história do Rio de Janeiro. Porque aí, se você pensar, a pesquisa para o primeiro livro já serviu para o segundo e aí cada vez que você pesquisa mais, daqui a pouco você vai aumentando o painel todo, né? Exatamente. Agora, por que você escolheu escrever no gênero policial e não, por exemplo, romance histórico? Olha, eu gosto de policial. É uma coisa interessante porque eu sempre gostei muito de ler. Eu tive uma miopia muito forte desde pequeno, agora porque a vista estou envelhecendo, então a vista vai ficando cansada, a miopia diminui. Mas eu cheguei a ter quase de miopia. E quando eu era pequeno, eu descobri isso muito tarde. Então eu era um garoto, sempre gostei muito da rua, mas eu nunca fui bom de nada. Eu nunca não conseguia nem ser goleiro, porque eu não enxergava. Cadê a bola? Cadê a bola? Pois é. Então era uma dificuldade grande para mim. Então eu não sabia jogar, soltar pipa era difícil, porque eu não enxergava nada. Eu fui descobrir isso mais tarde. Então a diversão ideal para mim era a leitura. Né? Porque as letras aumentam. Então, se outra pessoa tem dificuldade de uma letra pequena, para mim é uma moleza, porque a letra é quase uma lente de aumento.
Então eu tinha, assim, eu gostava de ler, naturalmente. A minha mãe lia muito romance policial. E Agatha Christie, Sherlock Holmes, a coisa toda. E eu sempre gostei desses livros. Então eu lia os livros que meu pai mandava ler, que eram os poetas clássicos. Então eu lia Camões, lia aqueles caras todos, mas, né, Machado de Assis, essa de Queiroz, isso pelo lado do meu pai, que ele me influenciava a ler os grandes clássicos. Mas a minha mãe tinha lá a Agatha Christie, eu lia também. E gostava muito de ler. Então eu gosto do gênero. Eu não acredito no que dizem que o romance policial é uma literatura inferior, uma literatura menor. Porque existem grandes... Depende de quem escreve. Pois é, exatamente. Mas que, por exemplo, o Dostoiévski, né, que é um cara clássico da literatura universal e tal, ele escreveu 2 grandes romances policiais, os mais famosos dele, Crime e Castigo, o nome já diz tudo, e Os Irmãos Karamazov, que é um outro romance policial clássico. E ele não é considerado. Mas quando o livro é bom, não é policial, é literatura. Quando o livro é ruim, é policial. Então, essa maneira discriminatória, digamos assim, eu não acredito nela. E não tive medo de fazer o que eu gosto. Eu gosto dos policiais, né? E aí, não tem jeito, você tem que fazer o que você gosta. Agora, a gente tem grandes gerações, né, de autores de romances policiais, por exemplo, dos Estados Unidos tem toda aquela geração que surgiu lá nos anos 20 e tal. E aqui no Brasil isso é mais recente, né? Era muito pingadinho, que era um e outro, e agora tem bastante gente escrevendo, até eu estou escrevendo romance policial. Pois é. Então, eu acho um gênero assim, muito interessante, porque a primeira coisa é porque ele é mais fácil de atingir um público maior. Né? O romance policial, pela natureza de existir um mistério, algo que você queira descobrir, você não precisa abrir mão de nada do que você queira dizer, mas se você encaixar dentro de uma forma em que você instiga o leitor a ir até o fim do livro, você ganha uma quantidade de leitores maior. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito positiva. A literatura brasileira sempre foi, como a literatura, vamos dizer assim, muito insegura, né, com uma baixa autoestima, fica sempre com medo de fazer as coisas que quem está na liderança faz. Então, os americanos fazem literatura policial, os ingleses escrevem literatura policial. Eles não têm nenhuma preocupação com isso. E tem grandes autores, mas os brasileiros ficam ali pensando, então, será que vão dizer que é uma literatura mais fácil? E aí existe um bloqueio que praticamente vem de uma certa crítica universitária e que inibe o autor de se entregar a esse tipo de ficção, quando ela é universalmente e reconhecidamente muito popular. Ela tem uma capacidade de comunicação muito grande. Então, eu acho que hoje as pessoas estão começando a perceber que a solução para o incremento da leitura no Brasil é o escritor precisar se preocupar com o público que lê e não apenas se preocupar consigo mesmo, com o seu umbigo. Com seus pares, né? Exatamente. Ou escrever para o seu colega, escrever para o crítico literário. Você tem que escrever para quem vai ler. É o público. Se você não se coloca nessa posição, você não contribui para o desenvolvimento da leitura. E nem para a sua própria profissão, que é de escrever, né? Então eu vejo as coisas muito assim. Eu acho que hoje as pessoas estão começando a perceber isso, né? E é por isso que eu espero que a literatura policial brasileira se desenvolva e se transforme numa grande literatura também, como as americanas, inglesas, etc. Para muitos escritores, escrever é um pesadelo, é um sofrimento. A própria Clarice Lispector escreveu: escrever para mim é uma maldição, mas uma maldição que salva. Ela falava assim. Para você? Para mim é uma diversão. Se não fosse uma diversão, eu não escreveria. Se fosse sofrimento, eu não... Porque eu gosto de ter prazeres na minha vida. Gosto de comer feijoada, gosto de tomar meu show, gosto de ver o jogo do Flamengo. Gosto das coisas, gosto de escola de samba. Eu gosto das coisas alegres. Eu sou uma pessoa bem-humorada. E os meus livros acho que refletem isso. Eles são bem-humorados, né? Não são livros tristes, não são pesados. Apesar de até falarem de crime e de violência, mas a forma de abordar eu acho que é uma forma bem humorada, né? Então, assim, para mim é um prazer. E principalmente a parte da escrita, que é essa da elaboração, a de fazer os mapas e tal, porque aí assim, uma viagem, né? Fica ali, às vezes a pessoa pensa assim, pô, o cara trabalha em casa, não faz nada, fica parado, às vezes você
Né? O cara está lá pelo século XVII, num lugar sem saneamento básico, e as pessoas achando que ele está... não, as pessoas pensam mesmo, ele não está fazendo nada, né? Está em casa, às vezes. Aí, se por acaso me veem parado, assim, está parado olhando para a parede, aí fala assim, pô, que vagabundo, não faz nada, né? Não trabalha. Não, eu estou ali pensando, né? Está pensando, está elaborando. Essa é a melhor parte. É a parte mais gostosa. E eu gosto de conversar. Por exemplo, eu falo com a Elaine, que é a minha mulher, converso com ela, conto mais ou menos como é a história que eu estou querendo fazer. Ela dá a opinião dela, converso com meu filho mais velho, tem 29 anos, que lê todos os meus livros, e critica sempre, é o pior crítico que eu tenho é ele, que sempre diz que é uma porcaria, todo diz, papai, você... E tal, e assim, converso com a minha mãe, então eu converso com as pessoas com quem eu tenho proximidade, contando mais ou menos o projeto do livro, até para sentir já a receptividade de quem vai ler. Porque às vezes, se você tem certas ideias, e eu já mudei, já deixei, abandonei coisas, porque eu percebi que aquilo não estava colando, né? Que o leitor não se interessou, esse primeiro leitor. Então, é como se você tivesse que treinar, como jogador de futebol. Ele, para ter um bom desempenho no campo na hora do jogo, tem que ter treinado bem. Se ele não treina bem, ele não vai. Então eu faço esse laboratóriozinho. Né? E você não tem essa vaidade de escritor, de achar que tudo que você escreve é genial? Não, pelo contrário. O que eu escrevo não é genial. É o fruto do trabalho. Eu trabalho o livro. Né? Eu conheço escritores que têm grande dificuldade de finalizar romances ou poemas, porque ele não quer cortar nada, ele se apega a uma vírgula, ele fica ali apaixonado por aquela vírgula, e às vezes aquela vírgula não serve para nada, só está atrapalhando o poema, mas ele não é acumulador, né? Tem escritor que é acumulador. Ou então eu já ouvi falar de casos assim, até patológicos, o cara acha que se alguém fizer a revisão do texto dele, vai estar tirando a alma do texto, não é mais ele. Eu não tenho isso comigo. O caso do Senhor do Lado Esquerdo, que é um desses romances. Na época, a Luciana Vilas Boas era editora, e no final do livro tem o momento principal do romance policial, que é aquele momento em que você desvenda o crime, né? Você revela tudo. E ela fez uma observação para mim. Sabe o que eu acho do livro que você me entregou? Isso aqui está muito rápido. Você escreveu rápido demais, está muito... É uma página, você tem que explicar melhor. Esse é o grande momento do livro, você tem que melhorar essa cena. Então é como um técnico de futebol também, voltando àquela mesma comparação, que chega para o jogador e fala assim, olha só, você tem que cair para a ponta, você não pode estar entrando muito no meio, você tem que abrir o jogo. O técnico, ele não é ele que vai fazer, mas ele pode dizer para você que você não está fazendo bem feito. Então eu acho isso uma grande conquista, você ter um bom editor que leia o livro, pessoas que leram o livro antes de você, e que com a sensibilidade delas, elas podem dizer para você que determinadas passagens não estão boas, porque nada do que a gente faz é perfeito. Nada do que a gente faz. E outra coisa, você está tão próximo daquilo que você, às vezes, não tem noção do efeito que aquilo vai fazer. Exatamente, é isso mesmo, que a história está na sua cabeça. Para você é muito simples, é muito claro, porque você que inventou aquilo ali. Mas quem está lendo não é. Quem está lendo não. Você sabe que eu escrevi um romance e eu publiquei por uma pequena editora. Nem revisão teve, né? Porque você escreve tão bem, não precisa de revisão, essas coisas todas, né? E aí tinha uma passagem que eu achava que estava muito clara no livro, que é um personagem que ele passa por toda a história, mas é um personagem secundário. E ele tem importância em todas as situações daquela história. E eu percebi depois do livro pronto que várias pessoas não perceberam aquilo. Eu falei, pô, mas parece tão óbvio, né? Mas essa coisa parece óbvio para você que escreveu, que está com a história ali na mão, né? Mas para quem lê, cada pessoa lê de um jeito. Às vezes as pessoas leem no metrô, às vezes leem na cama. Cada leitura é completamente diferente. Exatamente. Tem gente que tem a coisa antes de dormir. E se você tem um livro muito pesado, por exemplo, essa pessoa vai dormir, vai demorar 10 anos para ler o livro. Toda vez, quando recomeçar, vai recomeçar do capítulo inicial. Pois é. Você afirma que os livros, apesar de formarem um sistema, você escreveu, devem ser lidos de maneira aleatória. Porque é o seguinte, normalmente as séries, né? Tipo Game of Thrones, por exemplo, aquela coisa toda, você tem a sequência quer dizer, quem lê o primeiro não pode ler o segundo livro, se lê o primeiro, você entende. No caso dessa minha coleção, esses livros, como eles se passam em séculos diferentes, os personagens não se repetem, a história não tem ligação com a outra. Então, qualquer
ordem que você começar a ler é válida, não vai ter nenhum tipo de prejuízo, você vai conseguir ler, porque cada livro se esgota em si. O que faz deles uma série de 5 livros é o personagem principal, que não é uma pessoa, é a cidade do Rio de Janeiro, é a história da cidade. Ali você vai ver a história se desenvolver. Hoje, quando essa série está pronta, eu não escrevi na ordem cronológica, essa série pronta, se alguém me perguntar qual é a melhor ordem para ler, agora já tem uma ordem. Então, se quiser ler em ordem, ler século XVI primeiro, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX. Porque aí você vai ver, acompanhar, digamos assim, você vai ter uma noção de como essa cidade cresceu, né? Desde aquela pequena aldeiazinha militar na Urca até chegar em 1913, que é quando se passa o último início do século XX, quando a cidade já estava se afrancesando, já estava se modernizando, né? Já era um outro momento, né? Tremenda aventura, né? São quase 5 séculos, né, que você atravessa. Quase 5 séculos, né? Assim, em termos de contagem de tempo, dá 400, nem dá 400 anos, dá 300 e poucos anos, né? De 1567 a 1913. Então vamos lá, vou pedir para você fazer uma rápida sinopse de cada livro, tá? Rainha Ginga você já falou rapidamente no começo, mas se quiser... Rainha Ginga já disse que era aquela história de uma irmandade secreta, né, de escravos, era uma coisa que existia na época. Os escravos normalmente, todas as pessoas se associavam em irmandades, porque naquele período você, para ser enterrado, você tinha que estar numa irmandade. Se você não fizesse intercâmbio, quase como um plano de funerário. Se você não participasse de uma irmandade, você ia para um cemitério, cova rasa, aquela coisa toda. Então as pessoas se preocupavam em participar, quem podia, né? E aí então existia, né, no caso da Igreja do Rosário, né, era uma irmandade de escravos angolanos. Você tem a Igreja de São Gonçalo Garcia, que eu acho que era dos africanos do Congo. Então, assim, de acordo até com as nações, eles iam se dividindo em igrejas. E aí eu imaginei uma irmandade com esse perfil, só que ela era secreta, ela não tinha uma igreja, e ela propagava uma heresia, né? Então começam a acontecer alguns atentados na cidade do Rio de Janeiro, que as autoridades atribuem a esses hereges secretos dessa irmandade que ninguém sabe quem são. Então a história se desenvolve para um determinado juiz que investiga esses crimes. O romance do século XVI se chama... Do lado esquerdo? Não, essa é a primeira história do mundo, fazer em ordem. A Rainha Ginga é o século XVII, vou voltar para o século XVI. 1567, a primeira história do mundo. É baseada, a história, o romance é baseado num caso real. O primeiro assassinato que aconteceu, registrado no Rio de Janeiro. Aconteceu em 1567, isso tem pouquíssimos dados sobre esse crime, mas é o primeiro. Um serralheiro, quer dizer, um cara de uma classe econômica média para pequena, né? Uma pessoa que, por exemplo, não poderia ser, pelas leis da época, dono de terras, não poderia ser representante do povo, não poderia se eleger vereador, por exemplo. Então era uma pessoa discriminada pela legislação que vigorava naquele período, que era bastante discriminatória, inclusive em relação às raças, né? Ciganos, índios, africanos, etc. Cristãos novos, judeus, né? E aí esse cara morre com 8 flechadas e o suspeito, o motivo do crime, todo mundo achava isso, era a mulher dele. Ele era casado com uma mulher chamada Jerônima Rodrigues e morreu por causa dessa mulher. 10 pessoas foram consideradas suspeitas do crime. 10. Numa cidade que tinha 300 habitantes, uns 200 homens. Então, se a gente for colocar essa proporção no Rio de Janeiro de hoje, dá mais de 1 milhão de pessoas, ou uns 100 mil, sei lá, quase 1 milhão de pessoas. Suspeitos, proporcionalmente. Então, tem uma ideia Aí eu fiquei, quando eu li esse negócio, eu falei, que mulher é essa? Que mulher é? E dentre os suspeitos, não eram só pessoas simples, não, tinha fidalgos. Gente da nobreza, ainda que de uma nobreza pequenininha, mas nobreza. Então eu achei que eu tive que recriar a figura dessa mulher e toda a pressão que ela deve ter, porque ela talvez tenha se casado por amor. Naquela época, você, numa cidade como o Rio de Janeiro, naquele tempo, tinha muito mais homens que mulheres,
as mulheres não tinham muita condição de escolher seus próprios maridos. Elas casavam por imposição da família ou pela imposição dos próprios pais, casando com pessoas que tivessem mais recursos financeiros. Então, ela escolheu casar com um serralheiro, que normalmente era uma pessoa que não teria uma mulher naquela cidade, naquele tempo. Então, eu imaginei recriar então, a história dela, que eu conto a história desse crime. Bom, a agenda falamos, aí vamos para a Biblioteca Alimentar, que é o século XVIII, esse livro que acabou de sair. Esse livro se passa em 1733, num momento em que a cidade estava vivendo uma série de prisões da Inquisição. Houve a Inquisição durou durante muitos séculos, mas no Rio de Janeiro, particularmente, foi no início do século XVIII que ela se tornou mais agressiva. Prenderam muitas pessoas, a maioria das pessoas presas no Rio eram mulheres. Então, o que é muito interessante, porque é a única cidade que isso acontece. A maioria dos presos, sempre os homens são mais presos que mulheres em todos os lugares. Na Bahia, por exemplo, que é uma cidade mais desenvolvida que o Rio naquele momento. Mas no Rio de Janeiro foi o contrário. A cidade que teve o maior número de prisão de mulheres, que superou até o de homens. Então, eu achei isso muito interessante e achei que era uma coisa que dava um livro. Então, recriei o ambiente da Rua Carioca, da antiga Rua da Carioca, que não se chamava da Carioca na época, se chamava Rua do Egito, e coloquei ali essas pessoas que eram normalmente o alvo da Inquisição, da perseguição religiosa, da perseguição racial do Rio de Janeiro. Então, africanos, os ciganos, que são a maioria da população dessa rua, no romance, os ciganos, alguns índios, mamelucos, cristãos novos, e esse romance talvez, até o velho que acabou de ler, falou assim: papai, esse é o seu livro mais feminista, falou assim para mim, a impressão que ele teve, porque esse é um livro que o crime, na verdade, é todo resolvido pelas mulheres, pelas personagens, né? Então, esse é a Biblioteca Elementar. Faltam dois. O do século XIX é A Hipótese Humana, esse livro que vocês vão receber, não é isso? Da distribuição. Ele se passa em 1854, onde hoje é o Catumbi. Só que o Catumbi de 1854 era um Catumbi diferente, era um bairro chique, era um bairro de chácaras, grandes casarões, grandes proprietários, né? E então acontece um crime numa chácara dessa, já tinha o cemitério é muito importante para a história. Essa chácara eu coloquei como sendo vizinha do cemitério, muro com muro, e do outro lado tinha a cadeia antiga, a casa de correção, onde foi o antigo presídio da Frei Caneca. Então nesse ambiente ali, mas era um bairro rural, digamos assim, fora do chamado perímetro urbano, onde se cobrava o tal imposto predial. Então a cidade ia até o limite e o Catumbi ficava fora, era quase como uma zona rural do Rio de Janeiro, né? Então tinha até uma diferença de tratamento em termos de impostos, como seria o IPTU hoje. E então acontece um crime dentro dessa casa. O personagem principal é um filho de uma dessas famílias importantes que moravam por ali, só que ele era um filho fora do casamento, era um filho ilegítimo para as leis da época. E é um garoto que ele cresce, uma parte ele recebe assistência das tias, que gostam muito dele, mas ele é respeitado pelos homens da família, né? O pai dele não admite nem vê-lo, os tios também não dão importância nenhuma, mas duas das tias dele ajudam na educação. Então ele tem um certo grau de estudo, em função desse auxílio das tias, mas ele ao mesmo tempo também ele é obrigado a trabalhar desde garoto, desde jovem, pelos tios, né? E pelo próprio pai que não quer ver. E ele começa então a trabalhar no porto, num dos armazéns da família, e ele se envolve e descobre o mundo dos capoeiras. A capoeira no século XIX no Rio de Janeiro era o grande barato, era a coisa mais importante que acontecia na cidade e a gente não tem noção. Eu só vim descobrir isso quando eu fui ler os livros de história. E aí ele entra numa das maltas de capoeira, como se chamava na época. Eram facções, normalmente também ligadas às irmandades, então cada uma tinha uma igreja de referência, porque cada uma pertencia a uma determinada irmandade, e essas facções rivais, às vezes, saíam no palco, né? E era o grande problema da polícia, só que, na verdade, aquelas pessoas estavam se divertindo, eles não estavam cometendo nenhum crime, não assaltavam com ninguém, eles brigavam entre si.
E virou um grande desespero da polícia do Império, né? Os capoeiras. Então eu revi o ambiente dos capoeiras do século XIX no livro A Hipótese Humana. E o século XX é a história do Senhor do Lado Esquerdo. O Senhor do Lado Esquerdo é um romance que se passa em vários lugares, mas a principal, a cena onde acontece o crime, hoje é um museu, não sei se é o museu do Primeiro Reinado, é a antiga casa da Marquesa de Santos, de São Cristóvão. E ali eu imaginei como se fosse um bordel de luxo. Um grande bordel, isso é tudo ficção, né? Tem muita gente que já me pergunta se aqui aconteceu aquilo ali. Não, é verdade, é ficção. Mas então, os donos do bordel recebiam pessoas e eles realizavam todas as fantasias de homens e mulheres da alta sociedade do Rio de Janeiro. Então, existiam prostitutos, trabalhavam na casa, e acontece um crime lá dentro. E aí, um determinado investigador da polícia, que era especialista em impressão digital, é frequentador da casa. Ele ia, porque era chamada Casa das Trocas, como se fosse a antiga casa de swing, né? E aí, então, ele vai investigar porque ele conhecia o ambiente. Era uma coisa que tinha que ser feito com muito sigilo, muita descrição, porque a pessoa que morreu era um secretário do presidente da República. Né? E aí, então, ele parte para essa investigação e aí ele encontra um Rio de Janeiro, quer dizer, o romance ele faz um contraste entre esse mundo sofisticado da cidade que estava virando uma cidade afrancesada, né? A cidade da Avenida Presidente Vargas, não é Presidente Vargas, não, da Avenida Rio Branco, que era chamada Avenida Central antigamente, quer dizer, uma cidade que começou a remover, por exemplo, as habitações populares, começou a acabar com os cortiços, que deu origem, por exemplo, aos primeiros habitantes que foram morar nos morros, Morro da Providência, né, Morro do Livramento, a chamada favela, como se chamava na época, né, era o Morro da Favela. Então eu pego essa granfinada toda e misturo, através da investigação, com esse Rio de Janeiro que está nas ruas. Porque, assim, a série toda, quer dizer, mais ou menos isso, ela tem uma preocupação, às vezes um crime pode acontecer dentro de um ambiente sofisticado, mas normalmente a investigação leva a gente para a rua, leva a gente para as pessoas comuns. Por isso é que eles chamam de compêndio mítico do Rio de Janeiro, porque são essas pessoas que fundaram a verdadeira cidade, que deram a cara que a cidade tem hoje. E nós somos o que somos pelas ruas, né? Pelo que acontece nas ruas. Então são esses ciganos, são os africanos, são os índios, são os mamelucos, esse povo todo que fez do Rio de Janeiro ser o que é. Né? Então isso o compêndio mítico do Rio de Janeiro, os 5 romances. A gente vê na literatura brasileira contemporânea muitos autores autorreferentes, né? Escrevendo sobre suas próprias histórias, sobre seu próprio ambiente. Onde é que a gente vê o Mussa nesses livros aqui? Não sei. Eu, por exemplo, nunca consegui fazer uma história muito moderna, ambiental, assim, que se passou num ambiente que eu conheci, né? Tem de mim, talvez, no livro, algumas ideias, né? Um modo de ver a vida. Um personagem. Muitas pessoas chutam, por exemplo, acham que o título do Alberto, do Hipótese Humana, por exemplo, do livro daí, sou eu, porque eu também joguei capoeira quando era jovem, agora eu não consigo mais, não consigo nem levantar a perna. Jogava bola também? Não, bola eu nunca consegui jogar. Mas a capoeira também não jogava bem não, mas como eu tocava berimbau e sabia cantar, então eu era bem aceito ali no ambiente. Meu irmão meu irmão me seguiu, né, meu irmão mais novo que eu ensinei a ele é mestre de capoeira hoje, cara. Mas eu tive que largar. Você é um bom mestre, mas não é um bom aluno. Exatamente. Então muita gente diz que sou eu, mas eu acho que não sou exatamente eu. Né? Não sei dizer. Eu tenho um desafio, eu quero escrever um livro, que será o próximo livro de ficção, que se passa na minha zona norte, onde eu nasci, Jaraí, eu nasci lá, e ali eu aprendi coisa, né? Frequentei sempre, desde muito novo, a Flor da Mina do Andaraí, tinha muitos amigos que moravam lá, alguns ainda consigo encontrar com eles, raramente hoje, mas de vez em quando é possível. E eu tenho essa vontade de escrever uma história ancorada em escola de samba, jogo de bicho, reino de umbanda, né? As coisas que eu frequentei assim na minha juventude.
Mas é um desafio, não sei se eu vou conseguir, né? Você é um escritor profundamente ligado às raízes cariocas. Você sente que com esse compêndio místico do Rio de Janeiro, você está deixando uma contribuição, de alguma maneira, ou a sua contribuição para a cidade? Seria até isso para mim seria um prêmio, né? Se alguém um dia, como você está dizendo agora, se é uma contribuição para a cidade, para mim, isso me comove muito, porque eu realmente amo o Rio de Janeiro. Mas, quer dizer, na verdade, eu acho que é a contribuição do Rio de Janeiro para mim, é muito mais a contribuição do Rio de Janeiro para mim do que porque assim, eu aprendi demais, né? Aprendi demais em termos de, não é só de história, a gente aprende história, você pode aprender história de diversas maneiras, mas não é exatamente isso. Eu aprendi demais sobre o ser humano, sobre a vida, né? Sobre como enxergar as pessoas, a partir do momento que você faz essa experiência, esse exercício de tentar imaginar uma outra pessoa que não seja você. E aí você estava falando da questão da autorreferência. Eu acho que a literatura, o barato dela, é justamente a possibilidade que você tem de viver uma vida que você fisicamente não vai poder viver, né? Tem muitas coisas tem experiências humanas que eu nunca vou poder passar, porque eu estou preso na minha própria circunstância, dentro das coisas que eu sou, do meu dia a dia, da minha família, da que eu nasci, das coisas que eu tenho que fazer, da minha profissão. Então você está preso ali, né? A partir do momento que a ficção ela te liberta para imaginar ou poder viver, ainda que seja na fantasia, uma vida que não é a sua. Então a vida daquele capoeira lá do século XIX, a vida de um africano escravizado no Rio de Janeiro no século XVII. Então são experiências de vida que eu não vou poder viver, né? Não vou poder nem me aproximar delas. Então a ficção ela permite alguma coisa e isso nos torna mais humanos, né? Ainda que pouquinho, isso permite que a gente seja um pouco mais humano, consiga se colocar no lugar do outro, pensar como o outro, tentar perceber o sofrimento do outro. Eu acho que isso daí é uma coisa que enriquece a gente. Você já falou aqui, joga capoeira, frequenta escola de samba, desfila no carnaval, toca tamborim. Como é viver nessa zona mista entre o erudito e o popular? Que é onde você vive? Pois é, essa pergunta sempre foi uma coisa que já me fizeram outras vezes, porque eu nunca, pessoalmente, eu nunca vi essa fronteira. Porque isso é uma coisa do meu tio, né? Eu vou ter que falar um pouco dele também. O meu tio foi compositor, do Salgueiro, da União da Ilha do Governador. É uma família da minha mãe. É uma família que tinha uma ligação muito grande com a União da Ilha, porque eles são da Ilha do Governador, né? Quando se casou, que ela foi para o Grajaú, o meu pai era um cara mais austero, né? Um cara mais sério, né? Foi criado ali nos anos 60, 70, né? Minha adolescência, então, em plena ditadura militar, era da parte dele uma criação rígida. Mas esse meu tio, Didi, que foi compositor do Salgueiro também, ele desde pequeno, né? Eu mostrei, foi o único sobrinho que na verdade acompanhou ele a vida inteira. Então eu via, ele fazia os sambas, né? Esse processo que eu falo, eu conto meus romances para as pessoas darem opinião, ele fazia comigo em relação aos sambas dele. Ele fazia um samba e me mostrava. O que você achou? Gostou? Aí, papapá. Então eu discutia, então eu aprendia, tipo diálogo. Então, com ele eu conheci muitos lugares. Era uma coisa normal. Minha mãe ia nos cartomantes, ia nos terreiros de Umbanda. Eu cheguei a ser Ogã, tocava tabaco lá no terreiro na rua Vasco da Gama, em Todos os Santos. Quando eu era adolescente. Então, assim, isso para mim nunca foi uma questão, que os livros estavam na minha casa. Meu pai tinha livros demais. E tinha esse, como eu falei, os clássicos. Ele falava, tem que ler isso aqui. Eu lia, eu gostava também. Mas isso para mim sempre foi uma coisa natural. Então, eu acho, na verdade, o que é errado é essa barreira que se cria, né? Porque a verdadeira cultura, não estou dizendo que a literatura não seja cultura, mas a verdadeira cultura que faz uma cidade ter a cara que tem, é a cultura popular. E ela é extremamente complexa, extremamente bela. Ela tinha que ser estudada com a mesma profundidade, a mesma seriedade, o mesmo respeito que a literatura é. Então eu acho que isso daí, para mim, é uma coisa muito clara. E eu sempre procurei valorizar isso, trazer isso para dentro da literatura, mas não como quem diz assim, não vamos dar
um ar literário, Vamos isso dar aqui um é o ar. contrário. Vamos melhorar a literatura colocando coisas que não costumam estar dentro dela, né? Trazer realmente outras manifestações para enriquecer a literatura brasileira. Estamos acabando aqui, mas antes de terminar essa sessão, eu queria abrir para vocês fazerem perguntas também. É um grande momento sempre aqui no Encontro com Territórios. Onde é que está o microfone? Já tem um rapaz aqui inscrito. Tem outro não? Tem outro não? Boa noite, boa noite. Sim, você não falou do livro, né? Meu Destino é Secão, eu gostei muito do livro, né? Eu vi saber né? O genocídio dos índios brasileiros, né? Aquilo ali eu vi saber. E outra coisa, esse livro eu achei muito interessante, é uma riqueza de história muito interessante da vida indígena que houve aqui no Rio de Janeiro. Agora sobre o senhor do lado esquerdo, né? Aquele personagem, né? Aniceto, né? Quer dizer, aquilo é uma propaganda enganosa, você pensa que o cara é um garanhão no final, aquele é câncer. Pois é. Interessante, viu? Não sei. Dizem que era um garanhão. Agora, ele foi muito perseguido, o inspetor Baeta, né? Quer dizer, aquilo tudo, quer dizer, aquilo que você foi muito bem pesquisado, né? Inclusive, na época, o jornal da Gazeta mesmo, né? Minha mãe até falava e tudo. Agora, esse personagem, o Smudo, o dono da casa de trocas, ele existiu mesmo? Era contemporâneo do Freud? Não. É invenção, é ficção. O nome dele, inclusive, eu tirei dos jogadores da Polônia de 74, da seleção da Polônia. Eu não sabia, como não conheço polonês, né? Eu fui buscar o nome do cara, fui lá na seleção da Polônia eu jogava no eu acho que era um volante. De bola, cara. E você pediu para falar sobre o Meu Destino é Seronça. O Meu Destino é Seronça, na verdade, não é um livro exatamente de ficção. Eu peguei eu li aqueles cartas dos jesuítas, aqueles exploradores que passaram pelo Rio de Janeiro e que recolheram pequenos fragmentos de mitologia dos índios do Rio. Não, na verdade, os índios do Rio não. A base são os índios do Rio, mas todos os índios tupinambás do litoral que falavam a mesma língua, tinham a mesma cultura, os famosos canibais, né? Então, muitos desses padres e aventureiros registraram pedaços de mitos. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos esses pedacinhos, esses fragmentos, e há uma história coerente, com princípio, meio e fim, desde a criação do mundo até o fim do mundo, né? Que é uma crença que tinham que o mundo ia terminar quando um jaguar, uma onça celeste, engolisse a lua, definitivamente, né? Ela comesse a lua, então a luz do mundo se apagaria, então o mundo inteiro ia desaparecer. Então esse é o apocalipse indígena, digamos assim. Então não é exatamente uma obra de ficção, é uma recriação que tem um pouco, é claro, da interpretação pessoal. Eu tive que suprir fragmentos que não estavam nos textos, então eu tive que inventar algumas coisas, baseado nas outras mitologias indígenas. Então ele tem alguma coisa de criação, mas ele não é exatamente uma ficção, ele é como eu chamo, uma reconstituição de um texto que nunca existiu, né? Primeiro, obrigada por estar aqui e compartilhar com a gente. Tenho duas perguntas. Uma, se você tem vontade de escrever um livro sobre o século de agora, né, se você planeja isso. E a outra, se esses seus livros eles já estão também em formato digital, no Kindle, na Amazon, que a gente consiga baixar, e o que você acha disso como autor dessa nova forma de leitura? Vou começar pela segunda pergunta. Os livros têm e-book, né? Eu não sei exatamente agora como que é para baixar, não sei se Kindle, se Kobo, acho que Lívia pode até falar isso. Mas existem versões digitais. E eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que permitir que os livros sejam lidos em todos os formatos, todas as plataformas. Você não tem que escolher. Se existe um número, ainda que pequeno, de leitores, no Brasil ainda é pequeno, de e-book, não importa. Vamos colocar o livro no e-book. Se for audiolivro, vamos colocar no audiolivro. Tem que colocar o livro em todos os lugares que a gente puder, né? Eu não acredito que o papel vai desaparecer, mas se você tiver outras formas de
de outras plataformas para o livro, é perfeito. A primeira pergunta que você fez, eu não sei se eu seria capaz, como eu tenho esse apego tão grande à coisa do passado, e funciona para mim porque, digamos assim, atiça a minha imaginação. O presente ele é muito próximo, então ele me assusta um pouco, assim, não sei se eu conseguiria. Então eu acho que, assim, por enquanto eu não penso em fazer. Esse romance do século, da minha experiência com a escola de samba, vai se passar na década de 70, então hoje em dia já é um tempo distante, já são 50 anos. A minha memória já está até, não sei se eu vou lembrar exatamente de como tudo foi, então ele dá uma margem a gente imaginar mais. Só sobre o livro digital, qualquer site, você está no site da Saraiva, da Amazon, qualquer site que você entrar, você tem a opção de comprar o e-book, e aí você que escolhe o formato que você quer, Kindle, mas qualquer site, e a versão e-book é mais barata, no mínimo 30% mais barata, né, que a versão física. Boa noite. Boa noite. A pergunta é a seguinte: qual o parâmetro que você faz entre os séculos até hoje? Olha, isso é uma pergunta difícil porque a gente não tem, né? Quer dizer, a gente como não vivemos a experiência, a gente não tem essa noção perfeitamente. A gente tem que, de certa maneira, se imaginar naquele momento dos lugares. Mas eu peguei algumas coisas que foram características, digamos assim, mais marcantes dentro do que eu li, estudando sobre eles, o que me chamou mais atenção. Então, por exemplo, no século XVI, realmente era uma cidade ainda muito cheia de índios, né? Eram poucos portugueses, poucos africanos, praticamente não havia ali quase ninguém ainda, e muitos índios. Então, toda a história ela está fundamentada mais na cultura indígena, porque ela era mais forte naquele momento. Já a partir do século XVII, entra mais pesadamente, entra mais, digamos assim, dominam a narrativa os africanos. Então, no século XVII, o romance da Rainha Ginga, por isso até a inspiração na soberana de Angola, lá, Matamba, né, pelo reino dela, ela está mais forte, então a cultura africana está mais presente. No século XVIII, eu achei interessante falar da Inquisição, porque é um assunto que não tem na literatura brasileira, né? Ninguém abordou isso, não me lembro assim, de nenhum romance que trate desse período da Inquisição. E é importante, né? É uma coisa importante que teve impacto concreto na vida das pessoas. O século XIX volta para o mundo afro-brasileiro, o mundo da capoeira, né? Então essa capoeira eram africanos também, mas já existiam muitos descendentes de africanos que eram brasileiros, né? Que já estavam aqui e com uma forma de expressão, forma de pensamento que já eram próprios, já eram diferentes. No século XX, eu tentei fazer aquilo que eu digo que é o contraste desse mundo mais afrancesado, do mundo granfino, o mundo da alta sociedade que circula ali em São Cristóvão, com esse, digamos assim, com uma camada que não foi, que não conseguiu ser, que eles não conseguiram destruir, apesar de todo o esforço, que era essa camada popular. Apesar de terem sido expulsos das suas casas, terem sido jogados para mais longe, para morar cada vez mais longe, essas pessoas, elas continuaram existindo e resistindo e se manifestando. Então eu procurei fazer esse contraste. Então dessa maneira que eu procurei escalonar, digamos assim, os séculos no romance. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber também se nos seus contos, que você brinca também com essa história de ir de um lugar, de uma época para outra, de personagens de culturas muito diferentes. Às vezes, eu vou fazer duas perguntas agora. A primeira, você faz essa pesquisa dirigida para fazer os contos e você aproveita na pesquisa dos romances, tem uma coisa interessante aqui que não cabe no romance, deixa eu aproveitar e fazer, aí imagina um personagem para aquela situação, porque eu vi que também nos seus contos tem isso, né? Você pula de um lugar para o outro, pessoas muito diferentes. E a outra pergunta é se você, essas outras culturas, se você faz uma pesquisa a partir da narrativa
dos pesquisadores que têm essa visão mais eurocêntrica, ou se você também vai fundo por outras coisas que agora a gente está começando a procurar, outros tipos de memória, né? Outros registros de outras memórias. Sua pergunta é bem interessante, porque eu acho que eu posso até responder quase que uma resposta só, porque elas vão ter comunicação. Eu gosto de ler, né? Então leio muito romance, leio poesia, tenho 2 poetas que são referências sistemáticas, lendo muito. Mas eu gosto de ler também livros de história. Às vezes eu estou lendo um livro de história sem estar preocupado seja para escrever romance. Estou lendo porque eu estou lendo, é um livro que me chamou a atenção. Livros de antropologia eu leio muito, livros sobre culturas africanas, gosto de ler. Então eu estou sempre correndo atrás, né? E às vezes descubro um livro. Muitos contos, a maioria deles, elas surgem dessas coisas que eu li e que me dá uma ideia para assim, posso fazer um conto ambientado nesse período, ou tentando aproveitar uma inspiração, uma história. Então, por exemplo, você falou dos contos, tem um conto lá que eu escrevi que se passa durante as cruzadas. Então, um ambiente que eu nunca fiz, só escrevi um conto só que se passa lá no Oriente Médio, no momento das cruzadas. Porque eu tinha lido um livro sobre as cruzadas e descobri que teve um episódio de canibalismo que os europeus católicos comeram os árabes, comeram mesmo, literalmente. E houve um problema danado no Vaticano porque os caras não conseguiam entender o que aconteceu, eles não estavam passando fome. Foi provado num processo que correu lá no Vaticano que eles não estavam com fome, eles comeram por algum motivo absurdo e que ninguém soube decifrar. Então eu falei, isso aí tem que ser uma história literária, você tem que transformar isso num conto. Então eu dou a minha versão dessa história e explico por quê. Né? Dou essa razão. Então é um conto policial, tem um investigador e o cara vai lá para saber por que os caras comeram os coitadinhos dos árabes lá, que foram mortos e foram comidos. Então isso é um exemplo. Então tem coisas assim, às vezes eu vou lendo, né, um episódio interessante da história do Brasil, eu falo, isso daqui dá uma excelente história, um conto. Né? E em relação à questão do estudo, também tem a ver com isso, porque eu acho que, por exemplo, a antropologia hoje, ela já é diferente muito daqueles discursos antigos que nós estávamos acostumados, que vinham do século XIX, início do século XX. Então, hoje em dia, a etnologia, que eu acho que é a disciplina mais importante, que a gente tinha que dar muita atenção a ela, porque ela tem esse mesmo papel, que é de mostrar que todos os seres humanos têm culturas complexas, têm filosofia, têm metafísica, pensamentos que merecem estudo porque eles têm muito a dizer. Né? E a gente tem essa oportunidade de sair do nosso centro, nossa zona de conforto, e começar a pensar em outras realidades. O caso do canibalismo, por exemplo, é isso. Né? Então, você não pode olhar para um ritual e a priori achar que são selvagens. Tem que entender por que eles fazem aquilo. E certamente fazem por um motivo que eles consideram justificado. E às vezes a gente não percebe que coisas que nós fazemos são verdadeiras aberrações e achamos que são normais. Né? Então eu leio muito, porque essa é a nossa visão. E aí, então, eu acho que são fontes, né? Além pessoal, no caso, por exemplo, isso pode entrar um pouco em alguma ficção, em vivências que eu tive pessoalmente, mas elas são de menor importância, digamos assim, elas entram com menos frequência. Mas através da leitura desse tipo de livro, mas com uma visão diferente, com uma visão realmente que procura o máximo possível não ser etnocêntrica, não ser racista. Né? Mais um? É o último? Boa noite. Eu quero fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é em relação ao livro primeiro, que você falou que demorou 11 anos para que continuasse, fizesse o segundo. Uhum. Por que desse tempo todo, de repente, o que te levou a demorar tanto para que você prosseguisse, fizesse o segundo, e depois os outros foram quase um atrás do outro? E a segunda questão é quando você coloca a questão das mulheres. Você fala que um dos livros só é que tem as personagens que resolvem a questão, no caso, né? Os outros seriam... Por que essa predominância do mundo masculino? Tem alguma coisa a ver? Olha,
Olha, tem uma coisa a ver, digamos assim, porque era difícil você fazer um livro convincente com uma investigadora mulher, porque essas mulheres não existiram. Né? As nossas sociedades antigas, elas não davam espaço a mulher não saía de casa. Às vezes ela não podia nem circular na rua, determinadas horas. Não podia nem aprender a ler. Não aprendia a ler. Então, assim, você não tinha como colocar uma personagem investigadora, por exemplo, no século XVI, porque ela não existiu, essa figura. Então, isso é uma limitação concreta, né? O fato das próprias mulheres não terem acesso à profissão de policial, ou de juízes, ou de pessoas que eram responsáveis pelas investigações. No caso desse romance, eu dei uma solução, porque a polícia, digamos assim, não resolve o crime. Não é a polícia que resolve o crime. É uma das mulheres lá, porque a Rua da Carioca, né? Era uma comunidade que se reunia sempre num dos armazéns que tinha ali, como se fosse um boteco da época. Todo mundo se reunia, as relações sociais se davam nesse ambiente, muito popular. E aí uma delas, que por acaso leu um livro, leu um determinado livro, por isso a Biblioteca Elementar, ela encontra a solução do crime nesse livro que ela leu, que não tinha nada a ver com a história, mas ela descobre a relação de uma coisa para outra. Mas foi uma solução que eu tive que dar para colocar essa mulher como a pessoa que descobre o segredo. Eu não pude colocar também ela como num papel de investigador, entendeu? Então isso é uma limitação. Em relação à questão... E também tem o seguinte, que é uma segunda coisa. Como eu te falei, né, eu falei com vocês, o processo da gente de escrever é um processo de aprendizado. Então eu acho que, à medida que eu comecei a escrever, eu fui começando a perceber que eu poderia, talvez, fazer uma coisa difícil para um escritor homem, que é tentar se colocar num papel de mulher, né? Ou tentar pensar como mulher. É difícil, não é uma coisa fácil. E é um exercício, digamos assim, que exige que você pode cometer erros, às vezes, horríveis, né? Porque é a tal da realidade que eu nunca vou conseguir experimentar, né? Que é uma coisa que é impossível. Então, mas de qualquer forma, eu talvez tenha percebido que faltava um pouco dar um foco maior. Não que os outros livros não tenham personagens femininas importantes, eles têm. Mas a Rainha Ginga. Né? A Rainha Ginga, tem outras. Mas talvez a presença do homem continue predominante. Então, nesse livro, eu acho que eu consegui quebrar isso. Por isso, até o comentário do meu filho mais velho falou assim: papai, esse teu livro está muito feminista. Mas não falou como crítica, não, falou como uma constatação. E a pergunta que você me falou é porque eu tinha esquecido do projeto. Eu pensei, dei uma entrevista dizendo que eu faria os livros, mas aí eu comecei esse trabalho de fazer uma tradução de poesia árabe, e aí eu me envolvi com esse negócio. Eu demorei 8 anos para fazer isso, e fui fazendo outros livros, esqueci. Só depois, quando eu li uma entrevista minha de anos atrás, é que eu me lembrei, e aí é que eu continuei. Mas aí eu resolvi também fazer tudo de uma vez só, para acabar o projeto. É isso. Gostaram da conversa? Obrigado. E você, Alberto, gostou da conversa? Muito. Se eu pudesse, continuaria conversando. Bom, gente, eu agradeço. Eu queria só antes de terminar, só deixa eu falar mais uma coisinha. Bom, esse é um grande escritor brasileiro contemporâneo. Vocês vão receber um livro dele. Tem outros livros dele, inclusive dentro dessa série, que eu gostaria de convidá-los a partir desse primeiro, desfiar toda a série, né? Conhecer esse compêndio místico do Rio de Janeiro, do Alberto Mussa. Muito obrigado. Vou passar aqui a palavra para a Cristina. Eu queria pedir, por favor, só um minutinho, para vocês sentarem um instantinho, para eu poder... Não tive tempo de agradecer a presença do... Né, porque nós estávamos um pouquinho atrasados, agradecer a presença do Mussa conosco e dizer que esse projeto ele é patrocinado por causa de mulheres também. Nós temos aqui hoje nossa patrocinadora, estamos muito felizes de estar aqui com a PwC, que é uma das patrocinadoras desse projeto. O Metrô, o Instituto Ivepar, que também está aqui conosco, que é também um outro... Tudo mulher, viu, Lúcia? Todas são mulheres que hoje são mulheres que estão no comando, estão à frente de muitas ideias e de muitos sonhos. Não estou dizendo que os homens não estão participando, vocês estão aqui, né? Mas não tem mulher. Então eu queria dizer que, diferentemente do...
essa diferença dos séculos passados, hoje as mulheres estão muito atuantes, estão comprando sonhos, estão realizando sonhos, e nós estamos aqui nesse momento, né, por causa de decisões tomadas por mulheres. Né? Não tem nenhum patrocinador que está tomando decisão, era masculina, era feminina. Temos a Daniela, que trabalha conosco, a Andréia, a Bianca, temos os nossos amigos também, nossos meninos da biblioteca, que são homens, a Lívia, que é nossa parceira da Editora Record, também que está conosco. Então eu queria agradecer a presença de todas as mulheres, de todos os homens, e dizer que, graças a Deus, nós estamos no século XXI. E que nós temos muitas coisas interessantes para tratar. Mas uma última coisa, vocês vão receber, além do livro, vocês vão receber o catálogo novo da editora, da biblioteca, que tem vários livros da Editora Record, que é nossa parceira, né? E vamos ter Rubens Cassara, vamos ter Leilópolis, vamos ter Ana Maria Gonçalves, vamos ter grandes nomes da literatura esse ano conosco aqui. Agradeço a presença de todos e Rubens Cassara agora em setembro. Espero que vocês todos estejam presentes, tá ok? Muito obrigada, boa noite. Agora vocês falam lá dos autógrafos do música, né?